9 de fevereiro, tema do nosso devocional, quanto mais perto, mais longe. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O que é o que é? Quanto mais perto, mais longe? Algumas mulheres me perguntam como vencer pecados domesticados, mas antes de responder, precisamos desmistificar a associação que fazemos entre os vícios e a figura masculina. Mulheres também enfrentam tentações disfarçadas. Algumas pesquisas apontam que um percentual significativo de mulheres está escravizado pela pornografia. Outras se entregam a vícios como a difamação, a fofoca e a inveja. A grande questão é: como vencer as tentações? E a resposta é simples: quanto mais perto de Deus, mais longe você estará do pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 8, nos alerta que a mente dividida leva à instabilidade. E muitas vezes ela surge quando tentamos viver entre dois mundos, desejando a santidade, mas nos agarrando ao pecado. Já ouvi muitas mulheres dizerem: não posso me achegar a Deus agora, porque preciso primeiro abandonar alguns vícios. Mas esse é o caminho contrário. Você não vencerá sozinha. É na presença de Deus que a transformação acontece. Há um conceito interessante que se aplica bem aqui. Quanto mais perto do sol, menos sombra haverá. Quanto mais longe, mais escuridão. Portanto, mulher, aproxime-se do trono de Deus com ousadia. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Porque quanto mais íntima dele você for, mais os desejos destrutivos, como a pornografia, a maledicência, a língua afiada, perderão força. A própria presença de Deus molda, cura e transforma a nossa vida. Não importa como você está hoje, vá para perto de Deus. Ele é fiel e poderoso para renovar sua vida e afastá-la do pecado. Que você seja uma mulher que caminha bem perto do sol da justiça. Marcos capítulo 7. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem, todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhe disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque dentro do coração das pessoas é o que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom.
Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Esta mulher era estrangeira de origem cirofenícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Esse é o nosso Jesus, o Jesus que nós amamos falar. Esse é o reino de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. E amanhã estaremos aqui juntas para nós fazer o nosso devocional.